A mesa de abertura deste evento apresentará o balanço das principais atividades desenvolvidas pelo Projeto Defesa Nacional, Fronteiras e Migrações do Programa de Cooperação Acadêmica em Defesa. Teremos as apresentações dos professores doutores Tássio Franck, da Escola de Comando Estado-Maior do Exército, Tomás Expósito Neto, da Universidade Federal da Grandes Dourados, Luciano Barros, do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras, e Fernando Rodrigues, da Universidade Salgado de Oliveira. Professor Tássio Franck, a palavra está com o senhor. Bom dia a todos, a todas. O objetivo dessa mesa agora é dar um pouco um feedback, né, do que a gente tem feito nesses últimos 4 anos. O projeto, a Defesa Nacional, Fronteiras e Migrações, eu coordeno esse projeto do Procad, ele vai se encerrar no próximo ano, então a gente já está caminhando para fazer as preliminares deles. E é interessante mostrar isso porque é algo essencial da função do Instituto Miramatos, que é construir essa ponte entre o meio civil e o meio militar. O projeto ajuda a construir isso. Nós temos uma série de pesquisadores civis e militares que vocês vão ver, nos regalaram, né, uma série de resultados. Esse é um projeto financiado pelo Ministério da Defesa e pela CAPES, né? Foi um projeto aí que o edital foi em 2019, a gente tinha 108 inscritos, com 13 agraciados nesse projeto. Então, sempre uma disputa nacional, uma disputa sempre acirrada, isso mostra a qualidade dos projetos da ICEM, a gente fala depois um pouquinho disso mais à frente. E é um projeto que constrói redes. Então, além das instituições, né, militares que a gente tinha envolvido, nós envolvemos aí uma série de universidades desde a proposta inicial. Então, ele olha para as fronteiras, trabalha com quem está nas fronteiras e com muita gente. É um projeto que foi desafiador porque é um projeto que começou com cerca de 50 pesquisadores. Hoje ele está em vias de terminar com cerca de 70 pesquisadores registrados e cadastrados na plataforma Lattes. Né, a gente teve a parceria aí, então, alguns dos colegas aqui que são os coordenadores, né, de cada uma das instituições que me ombreiam a mesa aqui, não puderam estar conosco, aqui a professora Tatiana Chori, a professora Kátia, nem o professor Vinícius, o Edgar, da Universidade Estadual de Roraima, né, mas faço agradecimentos a eles também, como faço aqui aos colegas que tocaram, né, ajudaram a tocar, e tem vários desses resultados que a gente vai apresentar hoje, são parte dessa rede construída, dessa parceria que a gente tem. Além dessas instituições, pesquisadores independentes de uma série de outras instituições. Escola Superior de Defesa, Universidade Federal de São Carlos, Instituto Militar de Engenharia. Então, uma série de outros pesquisadores estavam junto conosco nesse projeto. Alguns resultados, né? A gente tem alguns resultados que são materiais. Ao longo desse projeto, a gente tem uma série de dossiês temáticos, uma série de livros que a gente veio produzindo e escrevendo, livros que alguns deles, todos, vocês vão ter no saguão, tá, por exemplo, um link para baixar com QR Code, esse que é um dos livros do projeto, gratuito, você baixa o livro inteiro, e lá vocês vão ver uma série de artigos de civis e militares escrevendo junto, pensando junto, uma série de problemas, seja ligado a questões de migrações, seja ligados a questões de fronteiras duras. Vão ver também as entrevistas com os comandantes da Força Tarefa Logística Humanitária. Entrevistamos todos os que estavam, a entrevista do general também vai ser publicada em breve, esperamos, em um dos próximos livros, né, para a gente mostrar também a visão do decisor. Então, a gente tentou ter essa preocupação de fazer um projeto acadêmico, mas fazer um projeto acadêmico com os pés muito calcados na realidade, com muita missão de campo, né, que conseguiu levar esses pesquisadores nossos para as fronteiras, eles puderam trabalhar lá, podemos trazer Tomás e outros pesquisadores para cá, pudéssemos trabalhar aqui também. Então, essa é uma série de resultados e ainda tem alguns outros para sair. Nós vamos falar disso amanhã, mas a questão de crimes ambientais, garimpo na Amazônia como um todo,
desafios. A gente vai lançar junto com o Luciano do IDESF. Provavelmente vamos lançar junto com o GSI em Manaus, né? Vai ser nos próximos lançamentos. E ainda temos um livro previsto junto com o CMA, mais um livro somente de migrações. Então, a gente ainda tem, ao longo desse ano, iniciozinho do ano que vem, o rescaldo aí dos últimos produtos que esse projeto deve entregar, né? Atualmente, mais de 75 artigos, mais vai dar uns 70, acredito que terminamos com uns 80 artigos produzidos, com cerca de mais de 70 capítulos de livros escritos por todos os alunos aqui do programa e dos outros programas de pós-graduação que foram envolvidos nesse projeto, né? Uma série de eventos. Hoje nós estamos no 5º evento, a organização é do 5º evento, mas esses eventos começaram em Boa Vista, o primeiro evento em Boa Vista, tivemos em Foz do Iguaçu, por causa da pandemia tivemos eventos, foram virtuais, hoje estamos nesse evento aqui no 5º, aqui na ECM, né? E é interessante que a gente já está pensando o próximo evento no Acre, aí a continuidade num próximo projeto que a gente conseguiu aprovar, e aí a coordenação vai ser do meu colega, do professor Gustavo Simões, né? Mas a gente vai dar prosseguimento a isso, né? Para dar uma perenidade nisso. E uma participação em uma série de outros eventos, webinars, eventos junto com o Congresso, falas ao Congresso. Então, a gente teve uma série de eventos que foram construídos por essa rede, né? Quando lançou a Política Nacional de Fronteiras, evento com o Benoni e com o Bittencourt que aqui estão, a gente estava sempre construindo muito essa integração e vamos continuar isso, né, nos próximos anos. Entrega de pessoal. Nós entregamos nesse projeto 9 doutores, né, tem alguns ali ainda por defender. Entregamos 12 mestres, tem acho que ainda 3 aí ainda em andamento, devem defender até o final do período. E realizamos 5 estágios de pós-doutorado, em que os colegas puderam vir para a ECM, conhecer um pouco mais aqui de dentro da Força, né? Então, também tivemos aí 5 estágios de pós-doutorado. É um pouco, né, só desses resultados, tem muitos mais resultados, eu não vou entrar em alguns outros aqui para não passar a fala dos colegas, mas com certeza vão me complementar aqui, né? Queria exatamente mostrar um pouquinho disso, mostrar um pouquinho do que a gente faz ali no terceiro andar, como que a gente tem trabalhado e promovido essa integração. Mas eu vou deixar os coordenadores, meus coordenadores assistentes aqui do trabalho, falarem agora, entrar cada um na sua área. Bom, o Tássio me pediu para que eu comentasse um pouquinho do envolvimento do UFGD dentro do Procad, os frutos, os desafios que foi participar desse projeto e o quão importante foi esse diálogo com a ECM, com o IDESF, com a Universo, com a UEA, com a Federal de Roraima e assim por diante. Eu vou remontar um pouquinho a história para contar de que quando saiu o edital do Procad, nós conhecíamos algumas pessoas em comum e existia um interesse muito grande de minha parte, de alguns outros colegas do FGD, de explorar um pouco a temática sobre segurança integrada e questões humanitárias. Então, na palestra anterior, do general, nós vimos, por exemplo, que Dourados recebeu mais do que o estado do Rio de Janeiro venezuelanos. Então, a cidade de Dourados recebeu mais que o estado do Rio de Janeiro. Para vocês terem uma ideia do peso. Também tivemos ali um principal projeto de monitoramento, projeto piloto do CISFRON, em andamento. Então, além do mais, ali existem iniciativas como a DOF, iniciativas que o PEPIF faz de combate aos ilícitos transnacionais. Então, para nosso grupo da Faculdade de Direito e Relações Internacionais, faz todo sentido entender esses fenômenos. Faz todo sentido olhar para o Paraguai. Faz todo sentido olhar para a Bolívia. Então, nesse esforço de compreender, foi que, por intermédio
pelo coronel Fernando dos Anjos, que era o nosso elo com, então, Matsuda, depois o general Williams, Ednardo, Akira e assim por diante. Falar, olha, tem esse projeto, você acha que a ICM vai mandar alguma coisa? E aí ele fez essa ponte com o professor Tássio, o IMM, vivemos muito em Uberaba, somos contemporâneos, e aí falando, então isso nos ajudou a entender o papel e colocar. Então, a partir desse entendimento das realidades de Dourados, da realidade que nós poderíamos contribuir, nós passamos a realizar e a participar do evento. Então, foi muito importante para a aproximação com a 4ª Brigada de Dourados. Foi muito importante a participação para entendimento do que é o CISFRON, que muitas vezes se fala nos meios de comunicação que o CISFRON é a panaceia de todos os problemas, e não é. Então, assim, ele é um grande instrumento tecnológico, tem uma série de questões. Então, aproximou-se 2 órgãos de estados, e todos nós somos servidores do Estado brasileiro, isso é importante ressaltar, e começou um processo de diálogo e de convergência muito interessante. Também a questão dos refugiados. Então, fomos visitar, por exemplo, a acolhida, fomos entender um pouco mais de como que é esse processo de interiorização, como que é tudo. E a partir dali, professor Hermes, professor César, entre outros, começaram a construir um diálogo muito franco com o governo do estado, município, empresas, ONGs, que dá um panorama de como que ocorre essa interiorização, os desafios, uma série de outros aspectos que levam em conta a acolhida a ser um sucesso. Que muitas vezes a gente olha a primeira recepção, mas a interiorização e como esse eixo de integração ocorre, às vezes passa despercebido. Então, dentro das ações, junto com outros projetos, então, eu tive 2 projetos da União Europeia patrocinados, Fundect, nós tivemos financiamento de Itaipu para um evento, entre outros, nós fomos juntando forças e criando uma dinâmica de eventos, de publicação, que é notável, que fortalece militares, civis, pensa a questões de segurança, defesa e ajuda humanitária, constrói pontes, então, que é algo muito importante, assim, a universidade, muitas vezes, ela é, assim, uma torre de Babel, ela é, assim, muito fechada em si mesmo, mas quando ela começa a dialogar e começa a ver a realidade, isso faz a própria universidade repensar as suas práticas de atuação, seja de projeto de extensão, de ensino, de inserção. Então, a realização de pesquisas conjuntas. O professor Tassi foi meu supervisor aqui na ICM, estou muito grato à ICM. A questão de eventos, de publicações, de coorientações, de bancas, de visitas de trabalho. Então, por exemplo, desde conhecimento, por exemplo, da 4ª Brigada, a questão daí da acolhida, mas em Foz conhecer o CIOF, o Comando Tripartite, conhecer as atuações da Polícia Federal, isso enriquece e nos faz compreender que mesmo dentro da fronteira seca, são de realidades diversas, mas que precisam dialogar e precisam fortalecer. Então, acho que os foros, uma questão muito bacana que a gente, e agradeço ao Luciano, é que esses eventos estão no YouTube, estão acessíveis, então isso como histórico e recorrência, isso é importante. A divulgação chegando a milhares de pessoas, alguns desses eventos tiveram visualizações, o diálogo que esses eventos, essa pesquisa nos fez, por exemplo, com a Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, Ministério Público, entre outros. Então, isso cria um canal de confiança e de dados, de informação, que muitas vezes quem está lá na ponta guarda para si a informação e que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E nós, da academia, para entender e pensarmos políticas públicas, propostas, posições de motivos, nós precisamos conhecer quem está lá na ponta. Então, acho que essa questão da realidade foi muito importante. Aqui, dossiês, acho que o Tássio já colocou bem, tivemos vários dossiês colocando. Aqui, uma visita do professor Simões, do professor Tássio, lá no FGD, apresentando a ECM, apresentando
como se faz pesquisa, como se faz ciência. Isso é um efeito muito bacana que outros professores de outras áreas, como geografia, por exemplo, a professora Lisandra, a professora Cláudia Romo, passaram a ter interesse e falar, bom, temos um diálogo de alto nível aqui. Então, podemos construir coisas novas, podemos construir novos aspectos. Então, quais são os próximos passos a partir do olhar da UFGD? Tá? Então, continuar esse diálogo entre as instituições, que reforça a imagem de ambas para outras, destrói falsos preconceitos e pensando novos caminhos. Então, sejam financiamentos nacionais, internacionais, estimular essa mobilidade interna, continuar a questão da disciplina conjunta, que é algo muito importante, que nos ajuda a compartilhar de forma híbrida as diversas realidades, os diversos pensamentos, mas também nos permite convidar palestrantes, autoridades de fora, que dão um grau de internacionalização e dão um grau de entendimento. Então, falo por Dourados. Você tem um desconhecimento, por exemplo, de como se organiza as forças de segurança do Paraguai. Então, até recentemente eu não sabia que o Paraguai não tinha controle aéreo, só tinha Assunção, 200 quilômetros de Assunção, e nada. Então, como é que você não vai olhar o outro lado da fronteira para combater tráfico de drogas, tráfico de armas, entre outros? Que as rotas identificadas pelos paraguaios agora se descem pela hidrovia. Então, são questões que são muito interessantes que afetam a nossa realidade. Então, a formalização de acordos, a formalização de parcerias e a amizade que se dá, assim, acho que é algo muito valoroso, tá? Então, acho que isso é importante. Há um esforço nosso de aumentar o diálogo com outros ministérios, então o RENAESP, do Ministério da Justiça, outros órgãos de fomento, Itaipu, entre outros, para pensarmos essa questão da fronteira, não apenas no aspecto da segurança e defesa, mas a multiplicidade de vetores e fatores que afetam essa realidade fronteiriça. Bom, agradeço. Comentários são bem-vindos e o que precisar, estamos aqui. Bem, muito bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui na ICM para praticamente um balanço de 4 anos de trabalho conjunto, né, Tássio? Eu me lembro quando começou esse projeto, era a plena pandemia. Não é essa apresentação, tá? Essa apresentação vai ser depois, vai ser lá na mesa do... Podemos tirar, que aqui eu vou só contar a história. Começamos lá na pandemia, em 2020, né? A previsão era que os trabalhos começassem presenciais, e isso fomos acometidos pela pandemia justo no meio, no início do projeto, e não paramos, né? Desde o início, tá? Aqui o Tássio mostrou o nível de produção, o que foi feito ao longo desse tempo, assim, foi trabalho eu não vou dizer para burro, mas para inteligente, porque teve muito trabalho mesmo. E o que mais me chamou a atenção nisso é realmente nós estarmos com esta rede de 70 pesquisadores espalhados por aquele mapa que vocês viram ali, por todos os pontos da fronteira e no exterior. Então, acho que isso engrandece muito o projeto, e nós começamos a falar da fronteira, dessa coisa tão distante que é a fronteira, principalmente em termos de políticas públicas, a partir da fronteira, a partir de pesquisadores que ali estão, pesquisadores que conhecem a realidade local. Aqui tem um artigo sensacional, hoje de manhã estávamos falando disso, nesta revista é um exemplo do que passaram nesses anos. Um menino da PRF, o Gibson, estava lá no final do curso de pós-graduação do IDESF, que é promovido junto com a UniPRF, e ele teve lá uma série de problemas de família, morreu o irmão, uma confusão danada, e ele chegou para mim e falou: professor, eu não vou conseguir entregar esse artigo, eu não tenho condições psicológicas de fazer isso, mas todo o levantamento eu fiz. Pô, deixa eu ver. Para que a gente viu, tinha um tesouro, a mão precisava ser lapidado. Juntamos a equipe do projeto, a equipe multidisciplinar, e saiu um artigo sensacional contando a história e todo o caminho da caceterita ilegal na fronteira brasileira.
Ninguém tinha feito esse levantamento. A partir da análise de boletins de ocorrência, a partir da análise do chão de fábrica. Isso é muito importante. Eu acho que esse projeto contribui muito justamente para isso, trazer aquela visão empírica, trazer aquela realidade para dentro da academia e nós podermos, a partir disso, desenvolvermos novos olhares, novas perspectivas para esse território tão desconhecido. Se me permitem, para finalizar, eu queria contar uma historinha que me veio na cabeça hoje, quando eu estava me deslocando para cá, passei na esquina ali no Pinel. Aí me lembrei de uma história quando eu era moleque e nós armamos, meu pai tinha um grupo de pescaria lá em Ponta Grossa, no interior do Paraná, e tinha um médico lá, o doutor Melo, que era o diretor do hospital psiquiátrico lá do Pinel de Ponta Grossa. Aí vamos fazer a pescaria no final de semana, e alguém cuidando da logística disse assim, mas nós não temos minhoca. E aí, tá bom, o Melinho falou o seguinte, vai lá no hospital, que tem uma horta lá que é cheia de minhoca, vocês podem ir buscar esse negócio lá. E o Melinho falou, estou aposentado, eu vou lá buscar. Seu João foi lá, eu deixo o porteiro avisado, você entra lá, e fala, eu vou às 11. Chegou às 11 horas da manhã, o João entrou lá no Pinel, com 2 latas, estava saindo perto do meio-dia e pouquinho, com 2 latas de minhoca, o porteiro tinha mudado. Aí o porteiro perguntou, onde é que você vai? Ele falou, não, estou indo embora, porque eu vim buscar minhoca aqui para pescaria. Ele falou, minhoca para pescaria? Não, eu não sou louco, não, eu estou aqui, eu vim buscar só minhoca mesmo. Aí aquela conversa de tentar convencer o guarda de que ele não era maluco e que ele precisava ir embora porque ele só foi buscar minhoca lá. E é exatamente essa impressão que nós temos quando nós trabalhamos com políticas públicas na fronteira. Muda o porteiro e nós temos que começar a provar que nós não estamos malucos, que nós, a vida inteira, sabemos, né, Benoni? Quais são os problemas? A gente vai ver daqui a pouco na nossa fala. Careca de saber onde é que está o gargalo desse negócio. Quem está na ponta. Agora, quem está em Brasília, o centro decisório, as decisões políticas, muitas vezes, cada vez que muda a conversa, tem que começar a ler o livro tudo de novo. Então, eu acho que esse é um grande desafio, esse é o grande legado que esse projeto tem a deixar. Muito obrigado e estamos juntos nessa. Bom dia a todos. Eu acho que, antes de começar a falar, eu vou dividir minha fala em 3 momentos rápidos, né? As atividades que foram desenvolvidas e que serviram para ajudar na formação dos recursos humanos, a produção e as bolsas, que eu acho que é a parte mais importante. Mas, antes de mais nada, eu queria me apresentar, né? Sou o professor Fernando Rodrigues, sou do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Salgado de Oliveira. Por que essa apresentação? Primeiro, que eu sou de História, né? Diferente de outros colegas que trabalham no campo da defesa, eu trabalho com a História, apesar de trabalhar com História Militar, está muito próxima dos colegas, mas eu sou de um programa de pós-graduação em História, ou seja, é um programa que tem poucos recursos financeiros do governo, nós temos que brigar por bolsas, brigar por fomentos, né? Normalmente é um setor que é um pouco tratado com certo desdém, né? No entanto, essa parceria, essa aproximação desse projeto, não só com o IMM, com a Grande Dourados, com o IDESP, a UFAM, a Roraima, serviu para mostrar a importância das nossas atividades, né? E também mostrou internamente que nós temos capacidade de nos aproximar de outros setores e, com isso, trazer fomentos de outros setores que normalmente nós não conseguiríamos, né? Então, eu quero agradecer o Tássio por nós termos, eu acho que essa proposta nasceu num café, né? Um café que nós nos reunimos para tratar de uma proposta, e naquele momento, eu acho que uma questão que eu coloquei para o Tássio, não sei se ele vai lembrar naquele momento, eu falei, Tássio, você tem que ser o coordenador, né? Primeiro, porque você está numa instituição forte, e segundo, também o seu currículo ele vai ser extremamente importante na hora da decisão. Então, foi um acerto,
aquele momento, aquele café também, e essa posição foi acertada. Então, juntar instituições civis, militares, programa de pós-graduação, também isso teve um ponto importante, porque nós temos o doutorado lá no meu programa, nós temos mestrado e doutorado, então foi bom para poder usufruir do material que a CAPES e o Ministério da Defesa estavam disponibilizando, né? Diante disso, eu queria colocar como primeiro momento, né, que o fomento do PROCAD, as bolsas, foi muito importante para a formação de recursos humanos no meu programa, né? O meu programa, por ser de história, ele atrai, e por ter uma característica muito peculiar, porque tem um professor que trabalha com história militar, que tem um laboratório de história militar, política e fronteiras, ele atrai muito militares. Muitos militares são atraídos para fazer o nosso programa, seja no mestrado ou no doutorado. Para ter uma ideia, agora, nessa última seleção, foram 4 militares aprovados lá, todos do DPH-SEX, né, porque são da área de história, estão mais locados no DPH-SEX. Uma tenente e 3 coronéis entraram no programa de pós-graduação lá da Universo, só nessa seleção que ocorreu agora no meio do ano, né? Então, com relação à mobilidade, eu trago aqui como o ponto importante foi aquela nossa primeira viagem de coordenação e de viagem que nós fizemos para o segundo simpósio sobre defesa nacional, fronteiras e migrações. Estudos sobre ajuda humanitária e segurança integrada no ano de 2021, que nós fomos. Ela acabou se juntando com uma viagem de estudo aqui da ICM para o Arco Norte, para a região norte, e dali, além de termos ido para Manaus, temos feito toda uma aproximação ali com os militares, com as forças que estão em Manaus, ter conhecido um pouco da logística dali da região foi extremamente importante. Depois nós seguimos de Manaus e fomos para Roraima e Pacaraima. Então foi uma pernada muito importante. Eu estava indo pela segunda vez à Operação Acolhida, né? Eu fui a primeira vez ainda como pesquisador contratado do Centro de Estudos Estratégicos do Exército, lá do Estado-Maior do Exército. Eu fiquei durante 5 anos como pesquisador sênior do CEX, e eu fui a primeira vez em 2019, ainda era o Coronel Lange, e levou a equipe toda do CEX, e fomos ainda no momento que estava ali, general, naquele momento de construção, era o general Pazuello ainda, estava aquela confusão, né, madrugada de confusão na região, e nós tivemos a oportunidade, e depois nós voltamos em 2021, então tive essa referência, esses 2 momentos, né, o pós-pandemia, né, que deu para ver como que ocorreu a evolução do processo ali de trabalho das Forças Armadas e principalmente do Exército na região. Então, esse evento é extremamente importante, a participação de civis é extremamente importante para ter um outro olhar sobre a atividade, né? A viagem de estudo que nós fizemos junto com a ICM, que juntou, fizemos essa parceria, foi extremamente importante. Outros momentos eu considero extremamente importante com a relação à mobilidade. Eu, como sou um professor de história, e normalmente eu só trabalho com estudo exército, pelo menos há mais de 25 anos, né? Desde 1995, mais ou menos, estudo do Exército, com diversas abordagens, desde a questão da profissão militar, desde a questão das fronteiras, eu estudo Rondon, Comissão de Inspeção de Fronteiras. Então, eu tenho essa ligação muito forte com os estudos históricos militares, né? Então, com isso, normalmente, e por atrair uma grande quantidade de militares para o meu programa, eu normalmente ofereço disciplinas que estão muito relacionadas às questões militares. Então, uma das disciplinas que eu ofereci há um tempo atrás, eu não me lembro em que ano foi,
foi conflitos armados contemporâneos na América do Sul e a reconstrução das fronteiras nacionais durante o século XX. E nessa época, eu tive a oportunidade de trazer os meus alunos aqui para uma visita ao IMM, onde o Tássio ele deu uma palestra, uma aula aqui na ICM para os alunos, meus alunos da minha disciplina, junto com os alunos do grupo de estudo dele que estava aqui. Então, nós podemos fazer essa interação. Isso é extremamente importante, porque além de ter uma aula fora do seu habitat natural, os alunos puderam conhecer a ICM, ver, né, o funcionamento, claro, do programa, né, e estar aqui próximos, se relacionar. Então, foi extremamente importante. O Tássio, na época, deu essa... a perspectiva dessa disciplina foi que durante o curso foi pensar a segurança e defesa das fronteiras dentro de um processo histórico. Então, o Tássio me ajudou. E foi ano passado, né, no final do... Não, foi esse ano. Esse ano. Eu tô ficando velho e às vezes eu esqueço, né, da temporalidade. Mas esse ano eu fechei uma disciplina que voltou com história dos conflitos armados contemporâneos na América do Sul, dos 800 ao século XX. Nesse momento, eu dei uma perspectiva das grandes guerras que ocorreram aqui na América do Sul, ou que a América do Sul participou desses conflitos. Guerra do Chaco, Guerra Colombo-Peruana, Guerra do Paraguai, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. E aí, mais uma vez, nessa disciplina, o professor Tássio fez a aula inaugural junto comigo da disciplina. É extremamente importante, porque mostra essa aproximação e, assim, a integração de ideias. E foi muito bom, porque eu estava na época, a disciplina era uma perspectiva da guerra na América, e eu precisava disso, de temas que fossem discutidos, que pensassem os países sul-americanos em grandes guerras. E o Tássio ele fez uma explanação muito contemporânea das possibilidades e sobre conflitos e tensões, e isso já deu para o aluno que estava começando a disciplina uma perspectiva do que seria todo o curso. Então, foi muito importante esses 2 momentos que o Tássio esteve junto comigo. Também eu tive a gratificação de ter a participação do professor Gustavo Simões na banca de qualificação de um aluno meu do doutorado que trata da Operação Acolhida. O Gustavo, inclusive, vai estar na defesa, que vai ser agora no final do ano, ele defende o doutorado agora no final do ano. O Gustavo vai estar na banca de doutorado, e o Tássio é co-orientador de um aluno meu, um orientando meu de doutorado, que trabalha com os pelotões especiais de fronteira. De lá de Roraima. E um aluno que mora em Roraima, que é professor da Universidade Federal de Roraima, e é meu aluno de doutorado aqui no Rio de Janeiro, e o Tássio é o co-orientador dele. Então, isso já aqui demonstra como essa mobilidade, essa parceria é importante, foi importante para todos nós, né? Com relação à produção, queria destacar que durante os 5 anos que não foram 5 anos corridos, mas eu fiquei desde 2018 até janeiro de 2023 participando de processos de contratos do Centro de Estudo Estratégico do Exército, e durante esses 5 anos eu fiquei trabalhando no Centro de Estudo Estratégico do Exército. Então, foi extremamente importante. E principalmente do outro lado, que nos é cobrado muito, né, no sistema que avalia os programas de pós-graduação, a produção acadêmica minha foi lá em cima. Então, foi um momento que eu acho que foi importante, porque eu estava tratando de uma demanda do Exército, com relação ao planejamento estratégico do Exército, mas também estava aumentando minha produção acadêmica, porque eu era obrigado a fazer aquela produção, e com isso eu estou produzindo, e, por incrível que pareça, muitas das pesquisas que eu desenvolvi lá eram de interesse também do Procad, das nossas atividades.
Segurança Integrada de Fronteira, Força Expedicionária, ameaças nos arcos de fronteira, então muita coisa. Guerra híbrida, né, que foi durante um ano, foi uma discussão muito intensa sobre guerra híbrida. Eram discussões que ocorriam lá e ocorriam ao mesmo tempo aqui, parece, no curso de altos estudos do Exército. Então, eram discussões que estavam ocorrendo lá e estavam ocorrendo aqui também na ICEM. Então, essa aproximação aumentava muito. E, com isso, eu consegui dar conta da produção acadêmica, respaldando os resultados para o PROCAD e também para o meu programa de pós-graduação, porque eu tenho que também dar conta da produção para atender ao meu programa, porque senão eu sou penalizado lá. Eu não posso estar trabalhando em outra atividade e não dar conta daquilo que eu estou fazendo, daquilo que eu tenho que fazer internamente, né? Bom, com relação das bolsas, eu acho extremamente importante destacar aqui que quando eu falo foi através do programa de pós-graduação, nós usufruímos de 2 bolsas. Que bolsas foram essas? Uma bolsa de sanduíche e uma bolsa de doutorado. Para quem não conhece, essa bolsa de sanduíche, ela é uma bolsa, normalmente, em que o aluno do programa de pós-graduação, normalmente é o do doutorado, ele vai para outro país para fazer uma parte do seu curso nesse outro país. Nós já tínhamos a bolsa, só que tinha um problema. O aluno tem que fazer o exame de proficiência e passar. Então, é a única exigência que a CAPES fazia. O aluno teve que passar. Então, como eu falei que o meu programa atrai muito aluno militar, nós tivemos um aluno militar, que é um tenente-coronel hoje, que ele é amparado pela portaria do DSEX, que é a portaria que apoia a formação continuada dos militares. Através dessa portaria, o aluno estava à disposição do programa, à disposição da D1, porque o nosso programa é em Niterói, né, ele tem que ir lá, né, na D1, mas ele ficava à disposição para estudar. E dentro desse programa, o aluno também se interessou, nós conversamos, ficou naquela dúvida, pode, não pode fazer, não pode usufruir da bolsa, pode. Só que o aluno, o interessado, né, ele vai atrás das informações e ele correu atrás e conseguiu usufruir da bolsa e ir para a França, né? Ele é instrutor hoje da MAN, eu não sei se está como instrutor-chefe do curso de História. Ele voltou para a MAN como parte da portaria. As informações, a pessoa tem que fazer, o militar tem que fazer o curso e tem que voltar para as suas origens lá no sistema de ensino do Exército. Em alguns outros casos, ele vai para algum lugar que possa aplicar, mas tem que ir para aplicar e ficar o tempo lá determinado. Ele está na MAN, ele foi para Saint-Poté. Não, ele foi para a Universidade Université de Poitiers, ela não fica em Paris, né? Paris, lá tem várias universidades, mas o que ele estava querendo estudar era importante em Poitiers, né? E aí ele também teve um momento, por interesse próprio, não que era obrigatório, mas ele também acabou pesquisando em Sancy também. Ele foi a Sancy para aproveitar a estadia dele, que já estava na França, então ele aproveitou e pesquisou também em Sancy. Ele teve um co-orientador francês, lá na Universidade de Poitiers, e ele defendeu, além disso, ele fez pesquisa bibliográfica, documental, né? Ele fez muita pesquisa lá. Durante o tempo que ele ficou, de 6, 7 meses, mais ou menos, ele trabalhou muito, e além de estar todo o tempo preocupado com a questão do idioma. A tese dele não é muito ligada ao nosso programa, né, ao nosso projeto, né, porque a tese dele foi: vale o que está escrito, o ethos militar nos documentos da Academia Militar das Agulhas Negras. Mas por que da importância da pesquisa dele? Ele, em Sancy, ele teve a oportunidade de discutir, de pesquisar sobre como a França usa a sua tropa, o seu exército, nas fronteiras.
principalmente pensando aqui a Guiana inglesa e a Guiana francesa. Então, ele teve essa oportunidade de ver os documentos e fazer pesquisa sobre esses assuntos, que é uma parte da tese dele, porque ele trabalha com a formação profissional dos oficiais, que é de 1989 até 2018. É pegar aquilo que o Celso Castro parou, que ele fez a pesquisa dele, para em 1989, e ele vai de 1989 até a entrada das mulheres na Academia Militar das Agulhas Negras. Então, ele foi traçar um perfil profissiográfico dos oficiais, e essa tese foi muito importante. E a outra bolsa que eu usufruí, né, foi extremamente importante também, que foi a bolsa de doutorado. Nós usamos a bolsa de doutorado com um aluno nosso, o Antônio Raul Citói, um moçambicano, que está tratando hoje, está defendendo uma tese sobre a Operação Acolhida. O mais importante, é um moçambicano, um pouco de refugiado, porque ele saiu do seu país meio que sem, e já rodou em alguns países, já foi à Itália, fez a faculdade na Itália, né? O refúgio dele foi na Itália. Posteriormente, ele veio para o Brasil, fez um mestrado na UF e está terminando o doutorado dele em História na Universo, em Niterói. Então, essa bolsa foi extremamente importante, porque eles vivem numa comunidade de moçambicanos ali em Niterói. A comunidade que eu falo uma casa onde existe ajuda mútua para pessoas que vêm de Moçambique para o Brasil tentar né, um progresso, né? E normalmente nós já tivemos recebemos um moçambicano que hoje já é professor da Universidade Federal do Amazonas, terminou o doutorado, fez o processo seletivo e é professor da Universidade Federal do Amazonas, e esse garoto também, daqui a pouco, vai estar no mesmo caminho, fazendo uma seleção para ser um professor de uma universidade brasileira. E ele vai defender a tese sobre fluxos migratórios internacionais e agências da defesa, direitos humanos dos migrantes e ajuda sócio-humanitária entre Brasil e Venezuela. Ou seja, eu acho que foi extremamente importante, positivo, e o saldo que eu deixo aqui é a minha satisfação e, quiçá, no futuro consigamos novos projetos também. Já tentamos um agora, recentemente, mas não deu certo no Prodefesa, mas vamos tentar outros e vamos estar sempre buscando motivação para ajudar os nossos alunos e o nosso programa. Obrigado. Complementando, só para colocar mais alguns produtos que a gente acabou não falando, que são assim um pouco mais tangíveis de outra forma. Comentar, por exemplo, o trabalho que a gente fez com o Gibson, esse menino da PRF, na verdade é o diretor da PRF de Rondônia, e olhamos dados aí de 5 anos, fizemos uma série história de 5 anos de tráfico de minério na região, mas principalmente foi uma junção do quê? A gente trouxe o conhecimento científico e acadêmico, o método para você avaliar historicamente, olhamos os dados de boletins de ocorrência. Então, lógico, são dados onde você tem CNPJ, CPF, você tem muitos dados ali, né? Assinamos termos de sigilo, olhamos, entregamos para eles, entregamos um artigo que está aqui, que mapeia a dinâmica de cassiterita, ilegal, na Amazônia Ocidental como um todo, mas o que o Gibson e a PRF ficaram também? O método, a planilha, mensuração, para que eles pudessem, a partir dali, fazer a parte aí de polícia, já não cabe academia, de investigação. Mas o instrumento de fazer uma investigação temporal longa, de uma série temporal longa, a gente conseguiu, né, ajudar eles a fazer. Da mesma forma, a gente trabalhou com dados de 5 anos do CMA, né, das operações Ágata, ou das operações agora da Yanomami, da Catrimani, sempre tentando trazer essa questão de tentar olhar uma dinâmica temporal. Um outro produto, durante o comando do general Sérgio, num dos eventos aqui, a gente exatamente trouxe, estava falando de operação acolhida, estava se criando na ECM o Manual de Logística Humanitária, e a gente trouxe exatamente não foi lançado ainda, pelo que eu me lembro, ele ainda está para ser aprovado, mas a gente conseguiu, para quem estava trabalhando no PI,
com essa responsabilidade, essas pessoas exatamente ficaram, tivemos uma parte do evento separado para eles, para que eles pudessem, né, o Gustavo ajudou muito nisso, que eles pudessem ter uma base muito maior e conversando com outros ministérios para que aí pudessem redigir esse manual de logística humanitária, né? Isso então é um ponto. O outro ponto é trabalhar em política pública, né? Luciano, Tomás, eu, a convite do Benoni e do Bittencourt, trabalhamos na Política Nacional de Fronteira. Trabalhamos na minuta da Política Nacional de Fronteira, que hoje está publicada como um decreto, né? Então, a ideia é conhecer, trabalhar com vários pontos da fronteira, entender isso, nos ajuda a construir políticas públicas que tocam o nosso país. Mas era isso. Muito obrigado. Vamos seguir.